Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz que o mundo não pode dar, e que excede todo entendimento, encontre agora um lugar de repouso em seu coração. Eu sei, eu sinto, que você não chegou até aqui, por acaso. Talvez o seu amanhecer tenha sido silencioso e pesado. Talvez a noite anterior tenha sido longa, povoada por preocupações que insistem em roubar a sua tranquilidade. Talvez você tenha acordado com o peso das responsabilidades, com o eco de palavras duras que ouviu, ou com a incerteza de um futuro que parece nublado. Quero que saiba que este lugar, este momento, é um santuário, um refúgio, preparado por Deus para a boca. Respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Permita-se por alguns instantes soltar o controle, afrouxar a armadura que você veste todos os dias para enfrentar o mundo. Aqui, você não precisa ser forte o tempo todo. Aqui, você pode ser simplesmente você, filho amado, filha amada. Diante de um pai que conhece cada uma de suas lágrimas e ouve o sussurro mais profundo da sua alma. Estamos juntos, unidos pelo mesmo Espírito, para fazer deste amanhecer um portal de bênçãos. Não estamos aqui para cumprir um ritual religioso, mas para ter um encontro real, uma conversa sincera com o dono da vida, o Criador de todas as coisas, aquele que nos amou primeiro. Ele está aqui, sinta. Ele está ao seu lado, com um olhar de ternura e um convite para descansar nele. A sua presença é real e palpável, mais real que o chão sob os seus pés, mais certa que o sol que em breve despontará no horizonte. Neste exato momento, quero que o seu coração se conecte com a beleza e a profundidade de uma canção, entoada há milênios, pelos servos do Senhor. Uma canção para as vigílias da noite, para os momentos em que o mundo dorme e a alma vigia. O salmista nos convida, e esse convite ecoa pela eternidade até chegar a nós, nesta manhã. Eis aqui. Bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Salmo 134:1. Pense nisso. Que convite poderoso bendizer ao Senhor, falar bem dele, proclamar a sua grandeza não apenas quando o sol brilha e tudo vai bem, mas especialmente nas noites da nossa alma, nas longas madrugadas da nossa angústia, nos momentos de escuridão onde a esperança parece uma estrela distante. É precisamente aí que o nosso louvor se torna o mais puro incenso, a mais sincera oferta. Você, que talvez tenha passado a noite em claro, lutando contra gigantes interiores. Você que assistiu as horas passarem na casa do Senhor, que é o seu próprio corpo, templo do Espírito Santo. Você é chamado agora a bendizer? Não importa como você se sente, a sua bênção não depende da sua força, mas da fidelidade dele. O seu louvor não se baseia na ausência de problemas, mas na presença de um Deus que é maior que todos eles. Por isso, o salmista continua, nos dando uma instrução, um gesto profético de fé. Levantai as vossas mãos no santuário, e bendizei ao Senhor. Salmo 134:2. Onde quer que você esteja agora, eu te convido a fazer este gesto. Se não fisicamente, faça-o em seu espírito. Levante as suas mãos. Este ato de erguer as mãos é muito mais do que um movimento. É uma declaração. É dizer: Pai, eu não tenho nada a esconder. Eis-me aqui, com minhas falhas e minhas virtudes, com minhas dúvidas e minha fé. É um sinal de rendição, de entrega. Mãos levantadas não podem segurar as armas da autossuficiência. Mãos levantadas não podem carregar o fardo pesado da preocupação. Ao levantar as mãos para o céu, você está simbolicamente entregando a Deus tudo o que pesa em seus ombros. Você está dizendo: Senhor, esta batalha não é minha, é tua. Esta ansiedade, eu a coloco em teu altar. Este medo, eu o rendo aos teus pés. Eu não posso, mas tu podes. Eu não sei como, mas tu és o caminho. Levantar as mãos é um ato de adoração que rompe as cadeias do desânimo. É reconhecer que a nossa ajuda não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, não vem da nossa própria inteligência, mas vem do alto. Como disse o salmista em outro momento: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121:1-2. Sim, o seu socorro vem daquele que com uma palavra criou as galáxias, e que, com o mesmo poder, pode acalmar a tempestade dentro de você. O Deus que estabeleceu as estrelas em seus cursos é o mesmo que conhece o número dos fios de cabelo da sua cabeça. Ele não está distante, indiferente em um trono de glória. Ele está inclinado para ouvir a sua voz. A sua presença
transforma o seu quarto, a sua sala, o seu carro, em um santuário. Você está, agora, na casa do Senhor. E neste lugar santo, o seu gesto de fé move o coração do Pai. E qual é a resposta do céu a um coração que se abre e a mãos que se erguem? Bênção, a bênção inevitável, abundante, que flui do trono da graça. O salmo se encerra com esta promessa magnífica: o Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Salmo 134, 2-3. Que promessa gloriosa para o nosso amanhecer. A bênção não vem de uma fonte qualquer, ela vem do Senhor. Tu, Yahweh, do grande eu sou, daquele que é, que era e que há de vir. E ele não é apenas um Deus qualquer. Ele é o que fez o céu e a terra. O Criador de toda a existência, aquele para quem nada é impossível, a fonte de toda a vida e de todo o poder, é Ele quem te abençoa. Sinta o peso e a glória desta verdade. A mesma força que sustenta o universo está agora sendo direcionada a você em forma de bênção. E essa bênção vem desde Sião. Sião, a cidade santa, o lugar da habitação de Deus, o centro da sua aliança com o seu povo. Hoje, para nós, Sião aponta para um lugar ainda mais glorioso. A presença do Jesus é por meio de Cristo, nosso sumo sacerdote, que a bênção flui de Deus até nós. É porque Jesus se fez maldição em nosso lugar na cruz, que hoje podemos receber a plenitude da bênção. A bênção de Sião é a bênção da aliança, da redenção, do perdão. É a certeza de que em Cristo, você é justificado, santificado e selado para a eternidade. É a bênção da paz que guarda o coração, da alegria que não depende das circunstâncias, da força que se aperfeiçoa na fraqueza. É a promessa de que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará, até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Esta bênção, que flui do Criador desde Sião, é para você, hoje, é para a sua casa, é para a sua família, é para a sua saúde, é para as suas finanças, é para a sua mente e para as suas emoções. É uma bênção completa, que alcança cada área da sua vida. Abra o seu coração para crer que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, está neste exato momento liberando sobre você um favor que você não merece, uma graça que você não pode comprar, um amor que você não pode perder. Ele te abençoa com o livramento dos laços do inimigo. Ele te abençoa com sabedoria para tomar as decisões do dia de hoje. Ele te abençoa com força para suportar as provações. Ele te abençoa com esperança para iluminar os cantos escuros da sua alma. Ele te abençoa com a paz que aquieta a ansiedade. Ele te abençoa com o seu amor, que lança fora todo o medo. Creia e receba. Deixe esta verdade inundar o seu ser e transformar a atmosfera ao seu redor. A palavra de Deus é viva. Ela não volta vazia. Enquanto oramos, anjos estão sendo comissionados em seu favor. Cadeias espirituais estão sendo quebradas. Muralhas de desânimo estão vindo ao chão. A luz de Deus está dissipando as trevas que tentaram se instalar em sua mente e em seu coração. O Senhor está te vestindo com vestes de louvor, em vez de um espírito angustiado. Ele está colocando em seus lábios um novo cântico. A noite passou. O choro pode ter durado uma noite, mas a alegria do Senhor, que é a sua força, vem pelo amanhecer. Este é o seu amanhecer de vitória. Este é o seu momento de virada. A bênção do Senhor está sobre você. Se esta oração, este nosso momento juntos na presença de Deus, já está aquecendo o seu espírito e trazendo paz à sua alma, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você sente o toque do Espírito Santo e deseja continuar recebendo mensagens de fé e esperança como esta, inscreva-se aqui em nosso canal. Faça parte desta família que cresce a cada dia, unida pelo propósito de buscar a face do Pai. Deixe a sua curtida neste vídeo, o seu amém nos comentários, para que o seu gesto de fé se junte ao de tantos outros irmãos e irmãs, criando uma poderosa corrente de adoração que alcança os céus. E se neste instante, Deus colocou em sua mente o rosto ou o nome de alguém, um amigo, um familiar, alguém que você sabe que está precisando de um sopro de esperança, doa-me lembre. Do amor do Deus. Compartilhe esta oração. Não guarde a bênção só para você. Seja um canal da graça de Deus na vida de alguém hoje. Um simples compartilhamento pode ser o abraço de Deus que essa pessoa tanto precisa. E agora, com o coração já mais leve, aquecido por esta certeza, inabalável da presença e do cuidado do nosso Deus, vamos juntos dar um passo mais fundo nesta jornada de intimidade com Ele. Já levantamos nossas mãos em um gesto de rendição
e louvor. Reconhecendo a sua soberania e o seu poder criador, já recebemos pela fé a sua bênção que flui de Sião, a promessa de sua aliança eterna firmada em Jesus. Agora, é o momento de irmos além do gesto exterior. É hora de abrirmos as portas do nosso santuário interior, o lugar mais secreto da nossa alma. Prepare o seu espírito, pois na segunda parte desta nossa conversa com o Pai, vamos nos aprofundar na entrega total do nosso coração, convidando o Rei da Glória a entrar, a limpar, a curar e a reinar absolutamente sobre cada cômodo da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, aqui estamos, neste lugar sagrado que o próprio Senhor preparou para nós. As portas do céu estão abertas, e o coração do Pai está inclinado para ouvir não apenas as palavras dos nossos lábios, mas o gemido inexprimível do nosso espírito. Na primeira parte da nossa oração, erguemos nossas mãos, um símbolo de louvor e de rendição, e recebemos pela fé a promessa da sua bênção que flui de Sião. Agora, o convite se torna mais profundo, mais íntimo, mais transformador. O convite é para abrir as portas do coração. Imagine o seu coração como um templo, com átrios, salas e um lugar santíssimo. Por muito tempo, talvez, você tenha permitido que Deus visitasse os átrios exteriores, as áreas públicas da sua vida. Mas hoje o Rei da Glória, aquele que te ama com amor eterno, não quer ser apenas um visitante. Ele quer fazer morada, ele está à porta e bate. Se você ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará em sua casa e ceará com você. E você com ele. Este é o momento de girar a chave, de remover as trancas da desconfiança, do medo, da vergonha. Este é o momento da entrega sincera. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Despidos de todas as nossas máscaras, de todas as nossas justificativas, reconhecemos, com o salmista Davi, a nossa verdadeira condição. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51:5. O pecado não é apenas um ato isolado que cometemos, é uma natureza com a qual lutamos, uma inclinação que nos afasta da Tua santidade. E hoje, Senhor, não queremos mais esconder essa realidade. Queremos confessá-la, trazê-la para a luz do Teu amor que purifica, pois a Tua palavra nos garante que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. E nós cremos nesta promessa. Nós nos agarramos a ela como uma âncora para nossa alma. Por isso, com um coração quebrantado e contrito, que sabemos que Tu não desprezas, começamos a confessar. Perdoa-nos, Senhor, pelas palavras que saíram da nossa boca e que não edificaram. As palavras duras ditas, em um momento de raiva, fofoca disfarçada de preocupação, o julgamento precipitado que fizemos sobre um irmão, o sarcasmo que feriu, o silêncio que foi conivente com a injustiça. Quantas vezes, Pai, nossa língua, que foi feita para Te louvar, se tornou uma fonte de água amarga? Perdoa-nos pela nossa impaciência com aqueles que Tu colocaste ao nosso redor, pela nossa falta de amor com nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nossos colegas de trabalho. Perdoa-nos pelas vezes em que agimos com egoísmo buscando os nossos próprios interesses acima de tudo, esquecendo do mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Perdoa-nos pela nossa omissão, Senhor, pela boa obra que poderíamos ter feito e não fizemos, pela palavra de encorajamento que retivemos, pelo perdão que negamos, pela ajuda que recusamos. Perdoa a nossa hipocrisia, as vezes em que nosso exterior de servo fiel escondia um interior cheio de soberba e de interesses próprios. Lava-nos, Senhor. Lava a nossa mente, a nossa boca, as nossas mãos. Agora vamos mais fundo. Senhor, sonda o nosso coração. Tu nos conheces por completo. Tu vês aquilo que ninguém mais vê. Traz à luz, com a Tua infinita misericórdia, os pecados ocultos da nossa alma. Clamamos por perdão pela soberba, por aquela voz sutil que nos diz que somos melhores que os outros, que nos impede de pedir ajuda, que dificulta o nosso pedido de perdão. Perdoa-nos pelo orgulho que se fere com facilidade e que nos leva a guardar ressentimento e amargura. Pai, essa raiz de amargura que contamina o nosso coração, que nos impede de viver a liberdade do Teu perdão, arranca menos a de nós nesta manhã. Ajuda-nos a perdoar como fomos perdoados por Ti, de forma incondicional. Perdoa a nossa inveja, o descontentamento que sentimos pelo sucesso alheio, a comparação que nos rouba a alegria de sermos quem Tu nos criaste para ser. Perdoa os nossos pensamentos impuros, a cobiça, os desejos que travamos em batalhas secretas na nossa mente. Perdoa a nossa incredulidade, as vezes em que duvidamos do Teu poder,
da tua bondade e do teu cuidado. Perdoa a nossa ansiedade, que no fundo é uma declaração de que não confiamos plenamente que tu estás no controle de todas as coisas. Cada preocupação que alimentamos, cada medo que nos paralisou, nós o confessamos como pecado de desconfiança em ti. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Salmo 51:1-2. Este é o nosso clamor. Não queremos apenas um perdão superficial. Queremos ser lavados completamente. Queremos ser purificados. E sabemos que não há purificação fora do sacrifício de Jesus. Por isso, clamamos pelo sangue de Cristo. Que o teu sangue, que nos purifica de todo pecado, flua sobre a nossa vida agora. Que Ele lave as memórias dolorosas, que Ele purifique as intenções do nosso coração, que Ele quebre toda a aliança que, consciente ou inconscientemente, fizemos com as trevas através dos nossos pecados. Renunciamos a todo pecado, a toda prática que não te agrada. Renunciamos ao orgulho, à mentira, à impureza, à amargura, ao medo, e nos voltamos para ti, nosso Salvador e Redentor. E neste lugar de entrega, onde reconhecemos a nossa total dependência de ti, também clamamos pela tua cura. Tu és o Senhor que sara. Tu és Jeová Rafá. A tua palavra diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:4-5. Cremos nesta verdade. Por isso, clamamos por cura para as nossas emoções feridas. Pai, tu conheces as feridas da nossa alma, as cicatrizes deixadas pela rejeição, pelo abandono, pelo abuso, pela traição, as dores que carregamos desde a infância, palavras que nos marcaram profundamente, traumas que moldaram a nossa forma de ver o mundo e a nós mesmos. Nesta manhã, pedimos que o teu bálsamo de Gileade, o teu óleo de alegria, seja derramado sobre cada uma dessas feridas. Onde há dor, traz o teu consolo. Onde há tristeza, traz a tua alegria. Onde há um espírito abatido, concede vestes de louvor. Cura, Senhor, os relacionamentos quebrados. Restaura casamentos, reconcilia pais e filhos, refaz amizades desfeitas pelo orgulho e pela ofensa. Clamamos também por cura para o nosso corpo físico. Cada célula, cada tecido, cada órgão do nosso corpo foi criado por ti, e nós submetemos o nosso corpo à tua vontade soberana e ao teu poder de cura. Onde houver doença, dor, fraqueza, nós declaramos a vida e a saúde que vem de ti. Comandamos em nome de Jesus que todo diagnóstico contrário à tua vontade de nos dar vida em abundância seja cancelado. Clamamos pela tua intervenção sobrenatural, mas também te pedimos sabedoria para cuidarmos deste corpo que é o teu templo. Dá-nos discernimento, força e disciplina para mantermos hábitos saudáveis que glorifiquem o teu nome. O Pai, clamamos por libertação. Tu nos chamaste para a liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. E nós queremos viver essa liberdade plena. Por isso, em nome de Jesus, clamamos por libertação de todo medo que nos aprisiona. O medo do futuro, o medo da escassez, o medo da doença, o medo da morte, o medo do que as pessoas pensam de nós. Que o teu perfeito amor, derramado em nossos corações, lance fora todo o medo. Libertamo-nos das cadeias da ansiedade, desse ciclo vicioso de pensamentos que nos sufoca e nos impede de descansar em ti. Entregamos a ti cada uma das nossas preocupações, pois a tua palavra nos manda lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu tens cuidado de nós. Libertamo-nos de todo vício, de todo hábito pecaminoso, que se tornou uma fortaleza em nossa vida. Seja um vício em substâncias, em pornografia, em fofoca, na aprovação dos outros, no consumismo. Clamamos pela força do teu Espírito Santo, que nos capacita a dizer não ao pecado, e sim à justiça. Quebra, Senhor, todas as correntes, todas as amarras, todos os grilhões. Queremos caminhar em novidade de vida, como filhos da luz, livres para te amar e para te servir. Meu amado irmão, minha amada irmã. Este altar virtual que construímos juntos é um lugar de poder e de verdade. Assim como você está abrindo o seu coração a Deus de forma tão corajosa, eu te encorajo a dar um passo de fé. Use o espaço dos comentários logo abaixo como uma extensão deste clamor. Não se envergonhe. Escreva o seu pedido de oração. Talvez seja: Rome, Senhor, cura-me, liberta o meu filho, restaura o meu casamento, dá-me forças. Ao escrever, você materializa a sua fé
e permite que nós, como comunidade, possamos nos unir a você em oração. Cada comentário é uma centelha de fé que se une a esta grande fogueira de adoração. E eu peço, não saia agora. Não interrompa este processo divino. O esvaziamento, a confissão, o clamor, são a preparação para o milagre. O mais belo ainda está por vir. Permaneça conosco até o final, pois depois do quebrantamento vem o refazer de Deus. E agora, depois de termos esvaziado o nosso coração diante do Pai, depois de termos colocado no altar os nossos pecados, as nossas dores e as nossas correntes, um silêncio sagrado começa a se formar. É o silêncio da expectativa. É a quietude de uma alma que se entregou por completo e agora aguarda o toque do seu Criador. Sinta essa mudança na atmosfera espiritual. O clamor deu lugar à quietude. A angústia da confissão está sendo substituída pela paz da reconciliação. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Salmo 4, 6 e 10. Este é o momento de aquietar a mente, de silenciar as vozes interiores da dúvida e da acusação. Prepare-se, pois o oleiro está com as mãos no barro. O coração que foi quebrado será refeito. O espírito que foi esvaziado será preenchido. Na terceira e última parte da nossa oração, vamos mergulhar na experiência restauradora da presença de Deus, onde o seu sopro de vida começa a trazer cura, renovo e um novo propósito para o nosso dia. Meu irmão, minha irmã, permaneça aqui, neste silêncio sagrado. Não se apresse a sair deste lugar. Depois da tempestade da confissão, depois do clamor da alma que se esvaziou, vem o som de uma brisa suave e tranquila. É a presença inconfundível do Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus. Ele está aqui. Ele está com você. Não como uma força distante, mas como uma presença pessoal e íntima, mais próxima que o ar que você respira. O Pai ouviu o seu clamor. A cruz de Cristo se tornou a sua ponte para a graça. E agora, o Espírito Santo vem para selar em seu coração a obra do perdão e iniciar o milagre da restauração. Apenas receba. Não tente entender com a mente. Apenas sinta com o Espírito. Acalme os seus pensamentos. Deixe de lado a lista de tarefas do dia. Esqueça por um momento as pressões que te aguardam. Este momento é seu. Este momento é dele. É o momento em que o oleiro divino pega os cacos do seu coração quebrantado e começa, com uma ternura infinita, a fazer um vaso novo. Sinta agora o seu toque suave sobre as feridas da sua alma. Aquelas áreas que você confessou, aquelas memórias que doem só de lembrar, ele está tocando-as agora. Não com um dedo acusador, mas com a mão de um médico celestial. Onde havia ferida da rejeição, ele está derramando o óleo da aceitação e sussurrando ao seu espírito: eu te escolhi, você é meu, você é amado, com um amor eterno. Onde havia a chaga da traição, ele está aplicando o bálsamo da fidelidade, mostrando que ele jamais te deixará, nem te desamparará. Onde havia a cicatriz do abuso, ele está envolvendo você em seus braços de amor e segurança, declarando que em seus braços nenhum mal pode te tocar. Onde a amargura havia criado raízes profundas, sinta-o agora gentilmente arrancando-as e preenchendo o espaço vazio com a semente do perdão e da paz. Não resista a este tratamento. Entregue-se a ele. Deixe as lágrimas virem se precisarem, pois são lágrimas de cura, lavando a alma de dentro para fora. O Espírito Santo é o especialista em corações partidos. Ele é o único que pode alcançar os lugares mais profundos e secretos da sua dor e transformá-los em fontes de força e testemunho. A você que se sente cansado, esgotado, abatido. A você que começou este dia sentindo que não tinha mais forças para lutar, que o fardo estava pesado demais. Ouça a promessa que o Senhor te faz nesta manhã. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28-29. Esse descanso não é apenas um sono físico, é um descanso para a alma. É a paz de saber que você não está mais lutando sozinho. Sinta, neste exato momento, o Senhor trocando de fardo com você. Entregue a Ele o fardo pesado da preocupação, da ansiedade, da performance, da autossuficiência, e receba em troca o seu jugo suave, o seu fardo leve. O jugo de Cristo é o da confiança, da dependência, do amor. É a certeza de caminhar ao lado dele, no mesmo ritmo, sob a mesma direção. Ele não te dá um fardo mais leve para carregar sozinho. Ele o carrega com você. O Espírito Santo está agora renovando as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor, como diz o profeta Isaías, renovam as suas forças, sobem com asas como
Águias correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Receba esta renovação. Uma força sobrenatural está inundando o seu ser. Uma vitalidade espiritual que não vem de você, mas dele. A sua alma cansada está sendo revigorada. A sua mente confusa está recebendo clareza. O seu espírito abatido está sendo levantado. E sobre tudo isso, ele está liberando a sua paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. A paz do mundo depende da ausência de problemas. A paz de Cristo depende da presença de Deus. E Ele está presente. Portanto, a paz dele está disponível para você agora mesmo, no meio das suas circunstâncias. Sinta esta paz como um manto protetor te envolvendo. Sinta menos-a como um rio tranquilo, inundando cada área do seu coração, que antes estava em turbulência. Essa paz, como diz o apóstolo Paulo, excede todo o entendimento. Não faz sentido lógico ter paz quando as contas estão vencendo, quando o diagnóstico é assustador, quando o relacionamento está em crise, mas essa é a paz sobrenatural de Deus, e ela tem um propósito: guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Imagine essa paz como um anjo sentinela, um guarda celestial, postado na porta do seu coração e da sua mente, impedindo que a ansiedade, o medo e a perturbação entrem novamente. Respire fundo e inspire a paz de Deus. Expire toda a angústia, toda a tensão. Você está seguro no centro da vontade dele. O Senhor não está apenas te consolando e te dando paz, Ele está declarando sobre você a sua promessa de restauração total. Ele é um Deus que faz novas todas as coisas. Ouça o que Ele diz do seu trono. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Ele não está dizendo, eu remendo as coisas velhas. Ele faz tudo novo. Ele te dá um novo começo nesta manhã. O seu passado, confessado e perdoado, está lançado no mar do esquecimento de Deus. Ele não se lembra mais dos seus pecados. Você é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Talvez você olhe para a sua vida e pense nos anos perdidos, nas oportunidades desperdiçadas, nos estragos causados pelo pecado ou pelas circunstâncias. Ouça a promessa do profeta Joel: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Joel 2:25. Deus é poderoso para redimir o tempo. Ele pode pegar os destroços da sua vida e construir um monumento à sua graça. Ele pode transformar o seu maior fracasso no seu mais poderoso testemunho. Ele pode acelerar processos, abrir portas que ninguém pode fechar e te levar a um lugar de frutificação que compensará cada dia de deserto que você enfrentou. Creia nesta promessa de restauração. Ele está restaurando a sua identidade de filho amado. Ele está restaurando a sua alegria. Ele está restaurando os seus sonhos. Ele está restaurando a sua esperança. Eu quero que você saiba, com toda a certeza da minha fé, que eu estou aqui ao seu lado neste momento. E assim como eu, milhares de irmãos e irmãs estão conectados nesta mesma corrente de oração. Não estamos apenas falando palavras ao vento. Estamos declarando verdades eternas sobre a sua vida. E a palavra de Deus não volta vazia. Ela está operando agora. A cura está fluindo. A libertação está acontecendo. A restauração está começando. Permaneça receptivo. Mantenha o seu coração aberto. A obra que Ele começou em você, Ele é fiel para completá-la. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Pelo contrário, Ele te diz, como disse a Josué: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9. Ele é contigo no seu trabalho. Ele é contigo na sua casa. Ele é contigo na sua solidão. Ele é contigo na sua enfermidade. Ele é contigo na sua alegria. Você nunca, jamais, está sozinho. E esta paz maravilhosa, esta sensação de alívio e de esperança que está preenchendo o seu coração, não é um tesouro para ser guardado egoisticamente. É uma fonte de água viva que precisa fluir através de você para alcançar outras terras sedentas. O amor de Deus que você recebeu é para ser compartilhado. Por isso, eu te faço um convite que brota do coração de Deus. Pense agora em uma pessoa. Alguém que você ama, alguém que o Espírito Santo está trazendo à sua mente, alguém que está perdido na escuridão, que está se sentindo cansado, ferido, sem esperança. Alguém que precisa desesperadamente sentir esta mesma paz que você está sentindo agora. Seja o instrumento de Deus na vida dessa pessoa hoje. Seja o mensageiro da Boa Nova, compartilhe esta oração com ela, envie uma mensagem,
Faça uma ligação, diga a ela que você orou por ela, e que Deus tem uma palavra de restauração para sua vida. Ou a fazer isso, você não apenas abençoa essa pessoa, mas libera um poder ainda maior de Deus sobre a sua própria vida, pois há mais bênção em dar do que em receber. Torne-se um canal da paz de Cristo no mundo hoje, agora. Meu querido irmão, minha querida irmã, com um coração confortado, com a alma em paz e com o espírito renovado pela certeza da restauração de Deus, nós nos preparamos para o próximo passo da nossa jornada. A paz que recebemos não é um convite à passividade, mas a base para uma ação cheia de fé. A restauração que experimentamos não é para nos manter em uma redoma de vidro, mas para nos capacitar a enfrentar o mundo com uma nova força e uma nova perspectiva. As batalhas do dia a dia ainda virão. As vozes da dúvida tentarão se levantar novamente, os gigantes tentarão nos intimidar, portanto, a nossa oração agora se volta para um propósito vital: o fortalecimento desta fé que acabamos de professar. Precisamos transformar esta paz que sentimos em uma rocha inabalável. Precisamos converter esta esperança renovada em um escudo poderoso. Prepare-se, pois na próxima parte da nossa oração, vamos juntos clamar pelas armaduras de Deus, pedindo a Ele que nos encha de ousadia, coragem e uma fé que move montanhas, para que possamos não apenas sobreviver ao dia de hoje, mas vivê-lo em vitória e para a glória do seu nome. Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz de Deus, essa paz que recebemos como um bálsamo na parte anterior da nossa oração, continue a ancorar a sua alma neste exato momento. Essa paz não é uma simples ausência de conflito. Ela é a presença manifesta do Príncipe da Paz, Jesus Cristo, no santuário do seu coração. E é a partir deste lugar de paz, desta base segura, que nós agora nos levantamos em fé. A restauração que Deus operou em você não é para que você permaneça deitado, mas para que se levante com uma nova força, uma nova convicção, pronto para enfrentar as realidades da vida, não mais como uma vítima das circunstâncias, mas como um filho amado do Deus Todo-Poderoso, mais que vencedor, por meio daquele que nos amou. Agora é hora de transformar o sentimento de paz em uma declaração de fé, de converter o conforto recebido em uma coragem inabalável. Portanto, em um ato de pura adoração e confiança, eu te convido a declarar comigo a soberania absoluta do nosso Deus. Pai, nós declaramos que Tu estás no trono. O universo não é governado pelo acaso, a nossa vida não é dirigida pela sorte. O nosso dia não será ditado pelo caos. Tu reinas, Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Declaramos que os céus são o Teu trono, e a terra, o estrado, das Tuas pies. Nenhum governo, nenhuma autoridade, nenhuma potestade ou principado está acima do Teu poder. Declaramos que Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu conheces o fim desde o começo, e o Teu plano para nós é um plano de paz, e não de mal, para nos dar o futuro que esperamos. Mesmo quando os ventos da adversidade sopram, nós declaramos que Tu és o Senhor das tempestades. Mesmo quando o caminho à frente parece escuro e incerto, nós declaramos que Tu és a luz do mundo e a lâmpada para os nossos pés. Nós escolhemos submeter a nossa compreensão limitada à Tua soberania infinita. Nós abrimos mão da necessidade de entender tudo e abraçamos a necessidade de confiar em Ti, em tudo. A nossa segurança não está em saber o que o futuro reserva, mas em saber quem reserva o futuro. E esse alguém é o nosso Pai amoroso, fiel e soberano. Com a mesma convicção, nós proclamamos a Tua fidelidade. Senhor, a Tua fidelidade é a rocha sobre a qual construímos a nossa vida. As montanhas podem se abalar, as colinas podem ser removidas, mas o Teu amor fiel por nós jamais será abalado, e a Tua aliança de paz jamais será removida. As Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande, imensamente grande, é a Tua fidelidade. Nós declaramos que Tu és fiel mesmo quando nós somos infiéis, pois Tu não podes negar a Ti mesmo. Tu és fiel às Tuas promessas. Cada uma das mais de 7.000 promessas contidas na Tua palavra é sim e amém, em Cristo Jesus. Declaramos que o que Tu prometeste, Tu és poderoso para cumprir. Nós nos lembramos da Tua fidelidade no passado. Lembramo-nos dos livramentos, das provisões, do consolo em tempos de luto, da alegria em tempos de celebração, e porque Tu foste fiel ontem, nós declaramos com ousadia que Tu serás fiel hoje e por toda a eternidade.
Essa certeza na tua fidelidade silencia a voz do medo e da dúvida. Ela nos dá a coragem para dar o próximo passo, para tomar a próxima decisão, para amar mais uma vez, para perdoar mais uma vez, para tentar mais uma vez, sabendo que a tua mão fiel nos sustentará, e porque tu és soberano e fiel, nós fazemos a escolha consciente de confiar em ti. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5-6. Senhor, nós declaramos a nossa total e completa confiança em ti. Entregamos a ti a nossa mente, com todas as suas dúvidas e raciocínios. Entregamos a ti as nossas emoções, com todos os seus altos e baixos. Entregamos a ti a nossa vontade, com todos os seus desejos e planos. Nós nos recusamos a nos apoiar na bengala frágil do nosso próprio entendimento. Reconhecemos que a nossa sabedoria é loucura perto da tua. Por isso, nós te reconhecemos em cada área da nossa vida. No nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na nossa carreira, nas nossas finanças, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos. Em tudo, tu és o Senhor. E nós confiamos que ao fazermos isso, tu irás endireitar os nossos caminhos. Tu irás nos guiar pelo melhor caminho, nos aconselhar com os teus olhos sobre nós. Esta confiança não é um sentimento passageiro. É uma decisão resoluta. É a âncora da nossa alma, firme e segura. Nós também entendemos e declaramos que a nossa fé é forjada na fornalha da perseverança. Não pedimos uma vida livre de lutas, mas pedimos a força para perseverar nelas, com glória. A tua palavra nos ensina a nos gloriarmos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 3-5. Senhor, nós mudamos a nossa perspectiva sobre as dificuldades. Vemos cada desafio como uma oportunidade para a nossa fé crescer. Vemos cada provação como uma academia espiritual, onde os músculos da nossa paciência e do nosso caráter são fortalecidos. Declaramos que não vamos desistir. Não vamos retroceder, não vamos jogar a toalha. Perseveraremos na oração. Perseveraremos na leitura da palavra. Perseveraremos na comunhão com os irmãos. Perseveraremos em fazer o bem. E sabemos que eu persevero. A nossa fé deixa de ser teórica e se torna experimental. Nós experimentamos o teu livramento, a tua provisão, a tua força. E essa experiência gera em nós uma esperança inabalável, uma certeza viva de que tu estás conosco, e de que o resultado final será a tua glória e o nosso bem. E como podemos ter essa certeza? Porque a tua palavra nos garante, repetidas vezes, uma das promessas mais consoladoras de todas. Aquele que confia em ti jamais será confundido ou envergonhado. E saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Isaías 4:9-23b. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Romanos 10:11. Que promessa poderosa! Ser confundido, envergonhado, é o grande medo da alma humana. É o medo de apostar tudo em Deus, e no final, parecer um tolo. É o medo de que a nossa fé seja em vão. Mas o Deus do universo nos dá a sua palavra de honra. Isso não acontecerá. Confiar nele é um investimento mais seguro que existe. Portanto, declare em voz alta aí onde você está, ou em seu coração: eu não serei confundido. A minha esperança não será frustrada. A minha fé não será envergonhada. O inimigo pode tentar te acusar. As circunstâncias podem tentar te desmentir. As pessoas podem tentar te ridicularizar. Mas a promessa de Deus se sobrepõe a tudo isso. O Senhor mesmo será o seu defensor. Ele te honrará. Ele te justificará. Ele fará com que a luz da tua fé brilhe de tal maneira que todos verão e darão glória ao Pai que está nos céus. Agarre-se a esta promessa. Faça dela o seu escudo contra toda seta inflamada de dúvida, meu querido irmão, minha querida irmã. Esta jornada de oração que fizemos juntos nesta manhã, passando pelo louvor, pela confissão, pela restauração e agora pelo fortalecimento da fé, é o modelo que Deus tem para nós todos os dias. A vida espiritual não se sustenta com encontros esporádicos, mas com um caminhar diário na presença dele. Se você sentiu o poder e a paz deste tempo com o Senhor e deseja fazer desta prática um hábito diário, se você quer continuar construindo a sua vida sobre a rocha que é Cristo, eu te convido, com muito amor, a se inscrever em nosso canal. Ao se inscrever, você não está apenas apoiando este ministério, mas está fazendo um compromisso consigo mesmo, um compromisso de buscar a face do Senhor a cada amanhecer, de começar cada dia
neste santuário de oração. Junte-se à nossa família do Fei, para que possamos continuar crescendo e orando juntos, diariamente. E agora, com a nossa fé ancorada na soberania e na fidelidade de Deus, com o nosso coração firme na promessa de que não seremos abalados, Enasa, Oracal, está prestes a mudar de direção. Um soldado não se fortalece e se arma apenas para se defender. Ele se prepara para a batalha. A fé que acabamos de fortalecer não é para nosso próprio conforto apenas. Ela é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Fomos abençoados para abençoar. Fomos restaurados para restaurar. Fomos fortalecidos para lutar. A nossa oração, agora, se tornará uma arma, não de defesa, mas de ataque contra o reino das trevas. Vamos parar de olhar apenas para as nossas necessidades e começar a olhar para as necessidades do mundo ao nosso redor. Prepare o seu espírito, pois na próxima e última parte da nossa oração matinal, vamos nos levantar como intercessores, como guerreiros espirituais, vamos nos colocar na brecha por nossa família, por nossa cidade, por nossa nação e pelo mundo. Vamos usar a autoridade que temos em Cristo para amarrar as obras do inimigo e liberar as bênçãos e a vontade de Deus sobre a terra. Este é o nosso chamado mais elevado. Prepare-se para a batalha. Meu irmão guerreiro, minha irmã guerreira, aqui estamos, firmados sobre a rocha da nossa salvação. A nossa fé, agora fortalecida e ancorada na fidelidade do nosso Deus, não é um adorno passivo. É uma arma poderosa. A paz, que inunda a nossa alma, não nos torna complacentes, mas nos posiciona para a batalha. E é crucial que você entenda isto. Nós não lutamos para alcançar a vitória. Nós lutamos a partir da vitória que Jesus Cristo já conquistou por nós, na cruz do Calvário. Ele despojou os principados e potestades, expondo-os publicamente ao desprezo e triunfando sobre eles na cruz. Portanto, a nossa posição não é a de um soldado amedrontado, esperando o ataque, mas a de um embaixador do reino, com autoridade delegada pelo Rei dos Reis, para estabelecer a sua vontade na terra, assim como ela é estabelecida no céu. Este é o nosso chamado. Esta é a nossa responsabilidade. Este é o nosso privilégio. Antes de avançarmos para o campo de batalha da intercessão, precisamos nos revestir da armadura que o nosso general nos providenciou, não com a nossa própria força, não com a nossa própria sabedoria, mas com a provisão completa de Deus. Por isso, em fé, vamos nos revestir agora. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Primeiro, tomamos o cinto da verdade. Nós nos cingimos com a verdade de quem Deus é e de quem nós somos nele. Recusamos toda mentira do inimigo sobre a nossa identidade, sobre o nosso passado e sobre o nosso futuro. Declaramos que somos filhos amados, perdoados, justificados e selados pelo Espírito Santo. Esta verdade mantém todas as outras peças da armadura no lugar. Em seguida, vestimos a couraça da justiça, não a nossa própria justiça, que é, como trapo de imundícia, mas a justiça de Cristo que nos foi imputada. Esta couraça protege o nosso coração, as nossas emoções, contra as acusações do inimigo. Quando ele aponta os nossos erros, nós apontamos para a cruz e declaramos: o preço já foi pago. Estou coberto pela justiça perfeita de Cristo. Calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Isso significa que, onde quer que andemos hoje, a nossa postura é de paz e reconciliação. Somos portadores das boas novas. Os nossos pés estão firmes, prontos para avançar sobre o território inimigo. Não com violência, mas com a mensagem poderosa do amor de Deus, que transforma vidas. Acima do tudo, levantamos o escudo da fé. Este escudo, meu irmão, minha irmã, é a nossa confiança ativa na palavra de Deus. Com ele, nós apagamos todos os dardos inflamados do maligno, os dardos da dúvida, do medo, da tentação, da desesperança. Quando eles vêm em nossa direção, nós erguemos o escudo da fé e declaramos: está escrito, a nossa fé não é cega. Ela está firmada nas promessas imutáveis do nosso Deus. Colocamos sobre a nossa cabeça o capacete da salvação. Este capacete protege a nossa mente, o campo de batalha mais crucial. Ele guarda os nossos pensamentos, com a certeza da nossa salvação. Sabemos para onde vamos, sabemos a quem pertencemos. Esta esperança eterna nos dá uma perspectiva divina sobre os problemas temporais e impede que o desespero se instale. Finalmente, tomamos em nossas mãos a única arma de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra não é apenas para ser lida, é para ser declarada. É viva, é eficaz,
é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Com esta armadura completa, nós não somos mais alvos fáceis. Somos uma fortaleza ambulante, um exército de um homem só, uma mulher só, revestido do poder de Deus. Agora, com esta autoridade que nos foi dada, nós nos levantamos como intercessores. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Com base nesta palavra, nós começamos a nossa batalha espiritual, primeiramente por nós mesmos e por nossa casa. Em nome de Jesus, nós declaramos a quebra de toda corrente espiritual, toda maldição hereditária, todo padrão de pecado que tem passado de geração em geração, menos alcoolismo, divórcio, miséria, enfermidade e ira, menos. Nós declaramos que essa linha de herança maligna para em nós. O sangue de Cristo traçou uma nova linhagem para nós. Somos filhos de Deus e a nossa herança vem do alto. Nós renunciamos e quebramos toda aliança feita por nossos antepassados com as trevas, consciente ou inconscientemente. Declaramos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, nós nos levantamos contra todo espírito de medo, de ansiedade, de pânico, de depressão e de opressão. Vocês não têm parte nem lugar em nós, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós comandamos que vocês, espíritos opressores, saiam agora da nossa mente, das nossas emoções e da nossa casa. E nós preenchemos cada espaço que vocês ocupavam com a paz de Deus que excede todo o entendimento. Nós falamos diretamente às memórias traumáticas, as feridas da alma que ainda sangram. Nós declaramos a cura do Espírito Santo sobre elas. Onde houve abuso, declaramos a dignidade de filhos do Rei. Onde houve abandono, declaramos a presença constante do Pai. Onde houve traição, declaramos a fidelidade de Cristo. As feridas do passado não mais ditarão o nosso futuro. Elas estão sendo lavadas e curadas pelo poder do sangue de Jesus. Nós nos colocamos na brecha pelos nossos lares. Declaramos a restauração de casamentos que estão por um fio. Em nome de Jesus, nós repreendemos o espírito de divórcio, de contenda, de adultério, de frieza, e liberamos sobre os casais o amor que é paciente, que é benigno, que não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que jamais acaba. Oramos pela salvação dos nossos cônjuges e filhos que ainda não te conhecem. Nós os arrancamos das garras do inimigo e os colocamos debaixo da tua graça salvadora. Declaramos que os nossos filhos são herança do Senhor, que eles são ensinados por ti, e grande será a paz deles. Repreendemos toda influência maligna sobre a vida deles na escola, nas amizades, na internet. Nós os cobrimos com o sangue de Jesus, e declaramos que eles cumprirão o propósito para o qual tu os criaste. Nós estabelecemos um muro de fogo, uma cerca de proteção divina ao redor de nós, da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho, das nossas finanças e da nossa saúde. Nós ativamos a promessa do Salmo 91. 1000 cairão ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Declaramos que os teus anjos têm ordem a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Toda seta inflamada, toda palavra de maldição, todo plano de acidente, de enfermidade, de roubo, de contenda, lançado contra nós e nossa família, nós declaramos que não prosperará. Em nome de Jesus, nós cancelamos toda a sentença do inimigo contra as nossas vidas. Toda arma forjada contra nós é nula e sem efeito. Esta é a nossa herança, como servos do Senhor, e a nossa justiça que de ti procede. E agora, meu irmão, minha irmã, com essa mesma autoridade, nós expandimos a nossa intercessão. Nós nos levantamos como atalaia sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação. Nós repreendemos os principados e potestades que operam sobre o nosso território, trazendo corrupção, violência, injustiça, idolatria e miséria. Em nome de Jesus, nós amarramos a vossa influência e declaramos que o governo está sobre os ombros de Cristo. Oramos pelos nossos governantes, para que tu lhes deis sabedoria e temor do teu nome. Oramos por um avivamento espiritual em nossa nação, que a tua igreja se levante em santidade e poder, que a tua palavra corra e seja glorificada. Declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Eu sinto o poder de Deus neste lugar.
Sinto que correntes estão sendo quebradas enquanto oramos. Sei que esta oração não é apenas um monólogo, é um diálogo com o céu e uma declaração de guerra ao inferno. E eu quero que você faça parte disso de uma forma ainda mais pessoal. Eu quero orar por você, nominalmente. Quero apresentar o seu nome, a sua causa, diante do trono da graça. Por isso, eu te convido agora a dar um passo de fé. Vá até os comentários e deixe o seu nome. Se sentir no coração, deixe também os nomes da sua família. Não precisa expor o seu problema, apenas o seu nome. Cada nome escrito ali será uma semente de intercessão. Nós, como comunidade de fé, vamos cobrir uns aos outros em oração. Ao escrever o seu nome, você está dizendo: eu me incluo nesta batalha. Eu recebo esta oração. Eu me uno a este exército. E agora, com o coração de um guerreiro que lutou e viu a mão de Deus operar, nós nos preparamos para o momento final da nossa oração. A batalha foi travada, as petições foram feitas, as correntes foram quebradas. Que resta agora? Resta ouvir a estratégia do general. Resta receber a palavra profética que ele libera sobre o seu povo, como resultado da sua obediência e da sua fé. O campo de batalha agora se silencia para dar lugar ao salão do trono. Prepare o seu espírito para ouvir o que o Espírito diz. A igreja, acalme a sua alma, pois a próxima e última parte da nossa oração não será um pedido, mas uma declaração profética de vitória. Um decreto do céu sobre o seu dia, sobre a sua semana e sobre a sua vida. Prepare-se para receber a palavra de vitória. Meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos ao cume da montanha da oração. Aqui, no silêncio que se segue à batalha, o ar está rarefeito e puro. O barulho das nossas petições e do nosso clamor deu lugar a um som celestial. O som da vitória. O leão da tribo de Judá rugiu, e o inimigo foi disperso. O Cordeiro de Deus que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E porque nós estamos nele, e ele em nós, a sua vitória é a nossa vitória. Portanto, este não é mais um momento de pedir, mas de receber. Não é mais um momento de lutar, mas, do Rainer. Este é o momento de, pela fé, tomarmos posse daquilo que já nos foi concedido pela graça. Prepare o seu espírito para concordar com o céu. Prepare os seus lábios para profetizarem a realidade do reino de Deus sobre a sua própria vida. Este é o momento da declaração profética da vitória. Toda a fé que o Espírito Santo depositou em nosso coração, nós declaramos profeticamente que a paz de Deus foi restaurada. A guerra em nossa mente acabou. A ansiedade que nos atormentava foi silenciada e subjugada pela presença do Príncipe da Paz. Decretamos que a promessa de Isaías 26:3 é uma realidade em nós agora. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A nossa mente está firme em ti, Senhor. Portanto, a tua paz, que o mundo não pode dar nem tirar, é a nossa herança e a nossa atmosfera. O caos emocional, a confusão de pensamentos, a angústia sobre o amanhã, tudo isso está debaixo dos nossos pés. Nós não seremos mais governados pela instabilidade das nossas emoções, mas pela constância da tua palavra. A paz de Cristo é o árbitro em nosso coração. Ela dá a palavra final. E a palavra final é: aquietai-vos, está consumado. A paz reina. Nós declaramos profeticamente que a bênção do Senhor chegou. A bênção que flui de Sião, como oramos no início, já nos alcançou. As janelas do céu, que se abriram com as nossas primícias de louvor, agora derramam sobre nós uma bênção tal, que dela nos advém a maior abastança. Nós não estamos mais debaixo de um céu de bronze, nós estamos debaixo de um céu aberto. Decretamos que a promessa de Filipenses 4:19 é o nosso pão de cada dia. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Todas as necessidades, não algumas, mas todas. A necessidade de provisão financeira, a necessidade de cura física, a necessidade de sabedoria nas decisões, a necessidade de favor diante dos homens. Declaramos que o tempo da escassez acabou. E o tempo da abundância do Senhor começou. A bênção do Senhor nos enriquece, e com ela, Ele não acrescenta dores. É uma bênção de alegria, de saúde e de prosperidade em todas as áreas da nossa vida, para que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundemos em toda boa obra. A bênção está sobre nós. Nós declaramos profeticamente que a nossa fé foi permanentemente renovada e fortalecida. Aquela fé vacilante que tremia diante dos gigantes foi transformada em uma fé ousada, que zomba dos impossíveis. Decretamos que somos fortes no Senhor,
e na força do seu poder. A nossa confiança não está mais em nossas habilidades ou recursos, mas no caráter imutável do nosso Deus. Somos como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. As tempestades podem vir, os ventos podem soprar, mas a nossa casa está edificada sobre a rocha, e ela não cairá. A dúvida foi expulsa. A incredulidade foi silenciada. Nós agora caminhamos por fé, e não pelo que vemos. Cremos para ver, e não vemos para crer. A nossa fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. E com esta fé, nós agradamos a Deus. Com esta fé, nós movemos montanhas. Com esta fé nós vivemos no sobrenatural. A nossa fé está viva, ativa e vitoriosa. Nós declaramos profeticamente que as cadeias foram irremediavelmente quebradas. Aquilo que nos prendia, aquilo que nos limitava, aquilo que nos envergonhava, perdeu o seu poder sobre nós. Decretamos com a convicção do céu a verdade de João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres da condenação do pecado, livres do jugo da lei, livres do poder da opressão, as correntes da adicção, os grilhões da amargura, as algemas do medo, as cordas da depressão, foram pulverizadas pelo poder que há no nome de Jesus. Nós não somos mais escravos. Somos, e para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecemos firmes, e não nos submetemos de novo a jugo de escravidão. Nós caminhamos hoje com a postura de quem é livre. Pensamos como livres, falamos como livres, agimos como livres, a quem o Filho liberta, é livre de fato, e nós somos a prova viva disso. A vitória sobre o pecado e sobre a morte é a nossa realidade diária. Pai de amor, o nosso coração transborda de gratidão. Obrigado por esta jornada de oração. Obrigado por nos conduzir do louvor à vitória. Obrigado pelo perdão que nos lavou, pela restauração que nos curou, pela fé que nos fortaleceu e pela autoridade que nos capacitou a lutar. Obrigado porque a tua palavra não é apenas um livro de histórias antigas, mas o manual da nossa vitória presente. Obrigado. Porque Jesus não é apenas uma figura histórica, mas um Salvador vivo, um Senhor presente, um Rei vitorioso que habita em nós. A nossa gratidão não cabe em palavras, ela se transforma em adoração, em um compromisso de viver este dia, e todos os outros dias da nossa vida, para a tua glória, como um troféu vivo da tua graça redentora. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, tendo orado e crido, tendo lutado e vencido, eu te abençoo e te envio para o seu dia. Vá na força que você recebeu, vá na paz que te inundou, vá na fé que foi renovada. Não vá sozinho. Leve contigo a presença palpável do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja hoje a resposta da oração de alguém. Seja as mãos de Jesus para ajudar, os pés de Jesus para ir, a voz de Jesus para encorajar, que a luz de Deus que brilha em você seja tão intensa que as trevas ao seu redor não tenham outra opção a não ser recuar. Que a sua vida hoje pregue o evangelho mais poderoso de todos, o evangelho de uma vida transformada. E o te abençoa a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, o seu futuro. E selo esta oração e este tempo sobre a sua vida com a bênção apostólica. Que a graça irresistível do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor incondicional de Deus Pai, e que a doce, poderosa e constante comunhão do Espírito Santo, sejam sobre você, agora, e para todo o sempre. Se esta jornada de oração, do primeiro clamor, à declaração final de vitória, foi a resposta que a sua alma buscava de Deus. Se você sentiu o toque dele, a paz dele, a força dele. Se você crê que algo mudou em seu espírito nesta manhã, eu te convido a selar este momento com 3 atos de fé. Primeiro, se você deseja que esta seja a sua realidade diária, e não um evento isolado, inscreva-se em nosso canal, para que nunca mais você precise lutar sozinho, mas caminhe conosco, M-Comunidade. Segundo, pense em alguém que precisa desesperadamente desta vitória. Seja o anjo de Deus para essa pessoa, e compartilhe esta oração completa. Seja um portador de boas novas. E por fim, como um selo da sua fé, como o seu grito de vitória, pessoal que ecoará nos céus, vá agora mesmo aos comentários e escreva com toda a sua convicção. Amém. Que o seu amém seja a sua assinatura de concordância com tudo o que o céu decretou sobre você hoje. Caminhe na certeza. Meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos ao cume da montanha da oração. Aqui, no silêncio que se segue à batalha, o ar está rarefeito e puro. O barulho das nossas petições e do nosso clamor deu lugar a um som celestial.
o som da vitória. O leão da tribo de Judá rugiu, e o inimigo foi disperso. O Cordeiro de Deus que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E porque nós estamos nele, e ele em nós, a sua vitória é a nossa vitória. Portanto, este não é mais um momento de pedir, mas de receber. Não é mais um momento de lutar, mas, do Reiner. Este é o momento de, pela fé, tomarmos posse daquilo que já nos foi concedido pela graça. Prepare o seu espírito para concordar com o céu. Prepare os seus lábios para profetizarem a realidade do reino de Deus sobre a sua própria vida. Este é o momento da declaração profética da vitória. Toda a fé que o Espírito Santo depositou em nosso coração, nós declaramos profeticamente que a paz de Deus foi restaurada. A guerra em nossa mente acabou. A ansiedade que nos atormentava foi silenciada e subjugada pela presença do Príncipe da Paz. Decretamos que a promessa de Isaías 26:3 é uma realidade em nós agora. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A nossa mente está firme em ti, Senhor. Portanto, a tua paz, que o mundo não pode dar nem tirar, é a nossa herança e a nossa atmosfera. O caos emocional, a confusão de pensamentos, a angústia sobre o amanhã, tudo isso está debaixo dos nossos pés. Nós não seremos mais governados pela instabilidade das nossas emoções, mas pela constância da tua palavra. A paz de Cristo é o árbitro em nosso coração. Ela dá a palavra final. E a palavra final é: aquietai-vos, está consumado. A paz reina. Nós declaramos profeticamente que a bênção do Senhor chegou. A bênção que flui de Sião, como oramos no início, já nos alcançou. As janelas do céu, que se abriram com as nossas primícias de louvor, agora derramam sobre nós uma bênção tal, que dela nos advém a maior abastança. Nós não estamos mais debaixo de um céu de bronze, nós estamos debaixo de um céu aberto. Decretamos que a promessa de Filipenses 4:19 é o nosso pão de cada dia. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Todas as necessidades, não algumas, mas todas. A necessidade de provisão financeira, a necessidade de cura física, a necessidade de sabedoria nas decisões, a necessidade de favor diante dos homens. Declaramos que o tempo da escassez acabou, e o tempo da abundância do Senhor começou. A bênção do Senhor nos enriquece, e com ela, Ele não acrescenta dores. É uma bênção de alegria, de saúde e de prosperidade, em todas as áreas da nossa vida, para que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundemos em toda boa obra. A bênção está sobre nós. Nós declaramos profeticamente que a nossa fé foi permanentemente renovada e fortalecida. Aquela fé vacilante, que tremia diante dos gigantes, foi transformada em uma fé ousada, que zomba dos impossíveis. Decretamos que somos fortes no Senhor e na força do seu poder. A nossa confiança não está mais em nossas habilidades ou recursos, mas no caráter imutável do nosso Deus. Somos como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. As tempestades podem vir, os ventos podem soprar, mas a nossa casa está edificada sobre a rocha, e ela não cairá. A dúvida foi expulsa, a incredulidade foi silenciada. Nós agora caminhamos por fé, e não pelo que vemos. Cremos para ver, e não vemos para crer. A nossa fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. E com esta fé, nós agradamos a Deus. Com esta fé, nós movemos montanhas. Com esta fé nós vivemos no sobrenatural. A nossa fé está viva, ativa e vitoriosa. Nós declaramos profeticamente que as cadeias foram irremediavelmente quebradas. Aquilo que nos prendia, aquilo que nos limitava, aquilo que nos envergonhava, perdeu o seu poder sobre nós. Decretamos com a convicção do céu a verdade de João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Livres da condenação do pecado, livres do jugo da lei, livres do poder da opressão, as correntes da adicção, os grilhões da amargura, as algemas do medo, as cordas da depressão, foram pulverizadas pelo poder que há no nome de Jesus. Nós não somos mais escravos. Somos, e para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecemos firmes, e não nos submetemos de novo a jugo de escravidão. Nós caminhamos hoje com a postura de quem é livre. Pensamos como livres, falamos como livres, agimos como livres, a quem o Filho liberta, é livre de fato, e nós somos a prova viva disso. A vitória sobre o pecado e sobre a morte é a nossa realidade diária. Pai de amor,
O nosso coração transborda de gratidão. Obrigado por esta jornada de oração. Obrigado por nos conduzir do louvor à vitória. Obrigado pelo perdão que nos lavou, pela restauração que nos curou, pela fé que nos fortaleceu e pela autoridade que nos capacitou a lutar. Obrigado porque a tua palavra não é apenas um livro de histórias antigas, mas o manual da nossa vitória presente. Obrigado. Porque Jesus não é apenas uma figura histórica, mas um Salvador vivo, um Senhor presente, um Rei vitorioso que habita em nós. A nossa gratidão não cabe em palavras, ela se transforma em adoração, em um compromisso de viver este dia, e todos os outros dias da nossa vida, para a tua glória, como um troféu vivo da tua graça redentora. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, tendo orado e crido, tendo lutado e vencido, eu te abençoo e te envio para o seu dia. Vá na força que você recebeu, vá na paz que te inundou, vá na fé que foi renovada. Não vá sozinho. Leve contigo a presença palpável do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja hoje a resposta da oração de alguém. Seja as mãos de Jesus para ajudar, os pés de Jesus para ir, a voz de Jesus para encorajar, que a luz de Deus que brilha em você seja tão intensa que as trevas ao seu redor não tenham outra opção a não ser recuar. Que a sua vida hoje pregue o evangelho mais poderoso de todos, o evangelho de uma vida transformada. E o te abençoa a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, o seu futuro. E selo esta oração e este tempo sobre a sua vida com a bênção apostólica. Que a graça irresistível do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor incondicional de Deus Pai, e que a doce, poderosa e constante comunhão do Espírito Santo sejam sobre você, agora e para todo o sempre. Se esta jornada de oração, do primeiro clamor à declaração final de vitória, foi a resposta que a sua alma buscava de Deus. Se você sentiu o toque dele, a paz dele, a força dele. Se você crê que algo mudou em seu espírito nesta manhã, eu te convido a selar este momento com 3 atos de fé. Primeiro, se você deseja que esta seja a sua realidade diária, e não um evento isolado, inscreva-se em nosso canal, para que nunca mais você precise lutar sozinho, mas caminhe conosco, M-Comunidade. Segundo, pense em alguém que precisa desesperadamente desta vitória. Seja o anjo de Deus para essa pessoa e compartilhe esta oração completa. Seja um portador de boas novas. E por fim, como um selo da sua fé, como o seu grito de vitória, pessoal que ecoará nos céus, vá agora mesmo aos comentários e escreva com toda a sua convicção. Amém. Que o seu amém seja a sua assinatura de concordância com tudo o que o céu decretou sobre você hoje. Caminhe na certeza. Poel, Javen.